tecnologia, inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. Tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui no MaquineCast. Bem-vindos a mais um episódio do MaquineCast. Hoje eu estou aqui com a Silvana Pampu, que é a gerente-geral de RH para a América Latina na Renault. Estou sediada em Curitiba, né? É isso mesmo, tá? E nós vamos conversar. E ela também é, na verdade, a fundadora do Instituto Connect, que vai ser uma parte importante da nossa conversa de hoje. Silvana, bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Fábio. É um prazer estar aqui. Coisa boa. E ainda mais acompanhando todo esse trabalho que vocês estão fazendo no âmbito de tecnologia, de inovação. Obrigada novamente. Maravilha. E é tecnologia e inovação que eu quero usar aqui como nosso pano de fundo para a nossa conversa. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente sobre a tua história. Falar um pouquinho a teu respeito, o teu background, como é que tu fez a tua trajetória até agora onde tu tá, por favor. Legal. Então vamos lá. Acho que gosto de começar com o meu mundo azul. Então sou mãe de 2 meninos, o Léo e o Gabriel, um de 15 e um de 7. É importante trazer quando eu falo, acho que da maternidade, porque muitas mulheres têm receio de quando vão assumir posições de liderança. Acho que a gente tem os nossos fantasminhas de assumir ou não assumir posições, o quanto que a gente consegue dar conta. E normalmente quando eu encontro alguém na dúvida, bate um papo e falo, meu querida, tá com medo, vai com medo mesmo. Porque se a gente pensa demais, né, a gente não faz essas escolhas. Dizem até que coragem não é ausência de medo, mas é justamente enfrentar o medo, né? Então, assim, acho que a experiência. Então, tenho empresas americanas, japonesas e agora numa francesa. Então, estou na Renault já fazem 14 anos, passei por várias áreas, né? Comecei na parte de talent, depois na área de business partner, que é uma área muito bacana, né, de toda essa jornada de HR. E agora como responsável, então, assim, são todas essas áreas de subsistemas de inovação, a parte de sucessão, plano de desenvolvimento, estratégias e tudo mais. Então, é uma parte que eu gosto bastante. Então, falando um pouquinho da minha trajetória. Sou formada em administração, MBA em gestão de pessoas pela FGV. Algumas experiências internacionais estão voltadas ali para a parte de gestão. Então, seja no Silicon Valley, também em Barcelona, quando a gente fala de Smart Cities, porque para conhecer negócios e ajudar a transformar as áreas que eu atendo. Então, são algumas coisas ali que eu sou apaixonada. Fora isso, eu brinco dos chapéus, né? Então, eu gosto também desse mundo de inovação. Então, sou investidora anjo, eu faço parte de uma rede que se chama Win Angels. São mulheres que investem em mulheres, então a nossa verticais é voltado para isso. Estou em 2 Venture Capital, no sentido de building. Uma é Senior Tech Venture e a outra Mobius, que também voltado aí para a gente fala muito de acelerar as startups, fazer todo esse movimento. E estou, né, já faz uns 3, 4 anos como presidente do grupo de pessoas e cultura, né, do World Trade Center, que aí é toda a parte do WTC, os encontros, né, os grupos de competitividade. E a gente vai falar um pouquinho do Instituto, mas é o Instituto, né, que surgiu aí com essa roupagem de ser uma confraria de executivos. Então, é uma jornada de lifelong learning, é um pouco do que eu tenho de paixão, e muito conectar. Então, quando a gente fala, eu tenho uma crença muito forte que as conexões movem o mundo. Se a gente para pensar na nossa carreira, na nossa vida, tudo é conectado. Então, quanto mais bacana tiver a rede, quanto que ela te inspirar, eu acho que isso agrega valor aí para nossas vidas. Maravilha. E não tem limite, né? A questão da conexão não tem limite. Sempre cabe mais um contato, Com certeza. Né? Assim, a gente tem sempre mais uma experiência para trocar, né? Mas eu imagino que na tua posição dentro de uma grande empresa como a Renault, tu já tens suficiente desafio, né, na tua vida, mas pelo que tu falou aqui, pela lista de coisas, parece que não é suficiente. Então, o que te fez começar a pensar no Connect? Como é que veio essa ideia do início? No Connect, eu tive no Silicon Valley em 2019, Tá. Foi, né, conciliando umas férias e uma vontade de desenvolvimento pessoal, e acho que lá te dá um choque cultural de inovação muito forte. Então, voltei, mesmo no universo da Renault, levando os nossos executivos para ecossistemas de inovação, jornadas e tudo mais. 2020 veio a pandemia, a gente continuou fazendo a nossa jornada, a gente tem um plano que a gente chama de Intelligent Mobility, então a gente fez com todos os níveis, né, seja de diretores, vice-presidentes e tudo mais, inclusive analistas e engenheiro, trazendo esse aspecto do universo que a gente está falando, de descarbonização, de economia circular, de novas tendências e tudo mais.
E aí, falando de inovação, então a gente trouxe, por exemplo, o Bob da NASA para falar de cultura de inovação, o Agenor da Natura, quando ele falava dos squads, metodologias ágeis. Então, vai te abrindo tantas outras frentes, que aí em 2021 surgiu a ideia do por que não, né, criar essa confraria, muito porque todo bate-papo de briefing que eu tinha que fazer com os convidados, eu falava, putz, tem um mundo, tem um universo. E aí a intenção era estar mantendo essas conexões, debates mais amplos, né? Se a gente para pensar, a gente vive em mini-mundos. Então, assim, o mini-mundo do RH, do Certo. CFOs, do CMOs. E lá na confraria, a gente é um grupo super diverso. Isso num dos eixos, né? Porque ainda tem o outro eixo que é o da abrangência de mercado, né? Então, tu Total, tem, né, o total. mercado automotivo, mas tu tem o agro, tu tem E para nós todos os... fez muito sentido, assim, quando começou a jornada, eu conheci, por exemplo, tem um Felipe, que é o nosso Connect, me indicando o mundo agro. Ainda brinquei com ele, Felipe, você me deu um presente, porque o mundo agro era um mundo totalmente diferente do que eu estava acostumada. Certo. Ele te dá um outro panorama, porque a própria crise, se eu paro para lembrar, as montadoras, de uma maneira geral, eram planos de demissão voluntária, a gente com as concessionárias fechadas, uma crise de mercado. Se você olha o mesmo espectro de pandemia, você olha outras empresas, qualquer uma, Amazon, Mercado Livre, Mondelez e tudo mais, contratando pra caramba, expandindo pra caramba. E aí, isso era mais um dos motivos de falar, pois eu não posso olhar o mundo só de uma perspectiva. O mundo tem outras facetas, eu brinco que o dinheiro estava circulando, podia ser em um bolso ou no outro, mas as coisas movimentam. E quando você fica só olhando para o teu segmento e para a tua função, você esquece da dinâmica que tem. Então, é importante estar olhando realmente o todo e isso, né, te dá uma visão mais sistêmica. Muito legal, muito legal. E esse processo de criar esse grupo teve networking como um dos grandes pontos de objetivo. É um networking, mas é um network diferenciado no sentido que tem muitos grupos de network. Ok. E eu brinco que às vezes dá até preguiça. A gente sabe disso. Mas quando a gente fala, eu acho que na pandemia aflorou muito mais a necessidade da gente se conectar. A gente fala de pessoas com pessoas, são histórias inspiradoras, fora a intenção do que está por trás do teu .com.br. Então, assim, quem é o Fábio, quem é a Silvana, fora, trabalha na empresa X ou na Y, o que te agrega de valor, o que negócio que vai te fechar. Eu acho que a gente estava muito carente de relações mais duradouras e próximas, e muito numa crença que a liderança não precisa ser solitária. Porque normalmente na pandemia, muita gente passou por decisões pesadas, do tipo, eu seguro ou não seguro, eu demito ou não demito, eu faço ou não faço. Você tem uma galera conectada no LinkedIn, mas quem é a pessoa que você vai pegar o telefone, trocar figurinhas e falar, cara, tô indo por esse caminho, o que você me aconselha? Tamo junto. Muitos negócios precisando se reinventar. Sim. E aí e negócios grandes. Das pessoas que eu conheci nessa jornada, ele fazia excursões internacionais do mundo do agro. Excursões com as viagens tudo parado, quem vai fazer? Então, assim, o core dele era fazer essas grandes missões internacionais. Então, não foi nenhum nem dois negócios. Era como que você conseguia olhar todo o cenário para se reinventar, né, pivotar, pensar em outras alternativas. Então, eu acho que essa possibilidade de se conectar genuinamente te permite gerar novos insights e realmente, né, tá mais estruturado. E a diversidade de pensamentos e experiências que esse grupo te traz, né? Então, hoje tu tá com quantas pessoas? Estamos com 80. Nossa. E tem uma outra coisa que é bacana, não sei se é verdadeiro, mas tem vários estudos que falam que a gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Eu já ouvi falar isso. Se é verdade ou não é, para mim eu tenho uma crença muito forte. A gente convive com familiares, tá tudo certo, vai conviver com as pessoas que trabalham, mas tem que ter pessoas que te inspirem, que te puxem para cima, que você fala, uau, que bacana. Então, eu acho que este tipo de movimento, quando você tá com pessoas que você fala, putz, por que não? Porque senão você vai se acomodando, você vai ficando anos numa certa, né, posição e tudo mais, mas você fala, putz, o que eu posso agregar de valor? O que tá rolando que eu posso realmente me inspirar e tentar fazer alguma coisa de diferente? Então, eu acho que também tem esse outro lado. Não, muito, muito legal. E dentro dessa jornada do Instituto, que já tá aí há quase 4 anos, tu falou? 3, 4 anos? O que tu destaca em termos de, vamos dizer, de milestones ou vamos dizer, conquistas que vocês já criaram juntos? Então, acho que, pensando, né, vamos lá. Acho que tem algumas que a gente olha como profissional interno. Eu gosto muito da questão que quem começou lá no início da jornada,
né? Então tá com a gente, tá fazendo, o crescimento dele é muito orgânico, então acaba acontecendo muito naturalmente, de forma, um vai indicando o outro, vai estar trazendo para ampliar a rede, ampliar repertório. E algumas entregas que a gente, enquanto profissional, se a gente pega a nossa primeira versão para agora, a gente tem uma rede muito mais ampla, mas que a gente consegue gerar alguns impactos. Então, por exemplo, a gente começa agora, tá? Agora em maio vai ter o nosso kickoff ali no Cubo, na nossa jornada de Board Advisor de startups. O que isso é um ganha-ganha? Por quê? Para o executivo, ele está no mundo que são as corporates, na grande maioria das nossas empresas são grandes empresas, mas é como que transita nesse universo de inovação? Como que agrega valor? Como que ajuda a sentar numa mesa e conseguir dar diretrizes e essa senioridade? A gente fala muito do giving back para a sociedade. Então, a maioria já chegou em grandes posições e fala assim, olhar para trás e falar, eu consigo te apoiar. Eu consigo falar, por exemplo, do go-to-market, abrir portas e facilitar. Então, essa é uma das grandes coisas. Para o executivo, ele está num ecossistema que não é o dia a dia dele. E para a startup, ela precisa de governança, ela precisa de um outro mindset, de uma senioridade. Então, os dois lados, né, tendem a ganhar nessa jornada. Ao longo desses nossos anos, a gente já fez alguns mentorias para ONGs, né, e startups sociais. É uma outra coisa que a gente aprendeu a vivenciar. Então, por exemplo, você pega um executivo, né, citando um exemplo de engenharia. O core dele não é business, não é venda, não é nada. Então, nós usamos muito a nossa inteligência coletiva, então eles colocam no grupo, quem que conhece growth, quem que conhece isso, para realmente fazer essas mentorias cruzadas. E o executivo, quando ele pega um business, que não é o dele, como que é o negócio? Como que eu capitalizo isso? Como que eu torno um pouco mais sistêmico e realmente sustentável? Porque, inclusive, as próprias ONGs têm esse déficit, muitas vezes, de como que eu estruturo e não fico tão vulnerável só dependendo de doações ou algo do gênero. Então, ao longo dessas jornadas, a gente fez, por exemplo, um workshop de impacto social, que era trazer grandes convidados de empresas, né, renomadas, mas para assistir os pitches das próprias, né, ONGs e startups que a gente estava mentorando. Por quê? A hora que a gente dava feedback, eu falava, putz, eu entendi tua estratégia, teu negócio. Aqui não ficou claro para mim, você poderia tentar abordar esse outro olhar. Ou conectar. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, uma das ONGs que a gente mentorou foi a Mistura Aí, de Porto Alegre. Fazendo conexões, por exemplo, com empresas grandes de lá, que tem que destinar ICMS, ISS ou qualquer outra coisa. Então, como que consegue estruturar, chegar nas pessoas que realmente conseguem falar, eu tenho um propósito bacana, para conseguir realmente abrir portas e fazer um bom relacionamento. Que legal. Então, que legal. é um pouco dessa jornada. Muito bom. E agora, para frente, tu comentaste da questão do programa para tanto mentoria de startup, mas ao mesmo tempo de abrir a oportunidade para o próprio executivo de, vamos dizer, aprender Essa jornada. com a mão na massa, a ser um conselheiro. Aqui a gente tenta desmistificar muita coisa. Tá. Normalmente a gente fala, você brincou comigo, tem pouco desafio na Renault? Não, tem desafio pra caramba. As coisas acho que são bem equilibradas, mas quando a gente fala muito do que te energiza, acho que é importante. E aí, além dessas coisas, tem muita gente que vai gostar de leitura, que vai gostar de fazer algo, mas você aprender com o outro, aprender no relacionamento te agrega valor. E principalmente para o executivo, é um hands-on no sentido de governança e de conselho. Então, a gente está falando de ele ingressar nessa filosofia de conselheiro, porque muitos dos executivos imaginam o quê? Vou me aposentar e virar conselheiro. Eu brinco, nunca deixo para depois do que você pode fazer hoje, né? Então, você tem expertise, você tem know-how, você tem network, porque não já está agregando valor na jornada de alguém. E neste meio tempo, você vai estar trilhando o teu caminho, o teu network, a tua maturidade, né? A gente está falando de ações que são totalmente para bono, mas que te dá uma robustez para você amanhã ou depois tomar uma decisão e falar, putz, eu realmente quero fazer uma formação, eu quero seguir essa trilha, né? Estou preparado. Ou ao contrário, você vai se descobrir e falar, putz, não quero, né? Enfim, seguir nesse caminho. Eu acho que aqui é um processo de on the job para você falar, putz, me identifico ou não identifico? Eu consigo agregar ou eu prefiro um outro papel? Eu acho que isso facilita bastante. Não, muito, muito legal. E qual é o requisito, se alguém quiser participar do Instituto Connect? Então, a gente está falando de executivos mais seniors, né? Então, de uma maneira geral, de empresas, empresários e tudo mais. E que estejam dispostos, né, a vivenciar essa jornada.
Na confraria é uma conexão de CPFs e não de CNPJs. Então, alguns dos grupos que a gente conhece por aí como grupo de network, a empresa patrocina ou compra X cadeiras e elege o executivo X para representar. Ali não é uma representação da empresa A, B ou C. Ali é muito mais enquanto indivíduo, eu falo assim, quero entrar numa jornada, quero agregar valor e que vou, logicamente, né, curtir a jornada para também ter o retorno. Então, é um pouco dessa predisposição aí de fazer parte. Bem legal, bem legal. E indo um pouquinho para o lado da inovação e da tecnologia, né? Imagino que nessa troca de experiências e nesse período todo, né, de operação e com tanta conversa feita com tanta gente diferente, de áreas diferentes, que esse período que a gente passou, inclusive, vamos falar desses 3, 4 últimos anos com pandemia, com crise, com uma série de outras coisas, né? Crise para alguns, nem tanto para outros, né? A questão da inovação, ela se tornou cada vez mais importante, vamos dizer, para esse processo de reinvenção ou de até de sobrevivência, vamos dizer assim, em alguns momentos. E como que isso se dá, que tu tem percebido, pelo menos, das conversas e né, dos contatos, como que isso se dá nessas grandes empresas hoje? A questão da agilidade para tomar uma decisão e se reinventar ou trazer coisas novas. Vamos lá. A gente falou com vários. Tá. E são cases muito distintos um do outro. Então, Tá. por exemplo, um dos que a gente tem maior carinho foi conhecer um pouco mais o case da Embraer. Legal. E da Embraer, no momento, isso, não lembro agora, acho que faz uns 2 anos, 3, era no momento que estava ainda com a Boeing fazendo a separação. Uhum. E aí a nossa pergunta é, putz, como que é budget, como que separa, como que não separa? Naquela ocasião, eles estavam ainda com o projeto do eVTOL, Tá. mas ainda não tinham vendido. E aí o Daniel, que era o VP, enfim, da Embraix e tal, e da própria Embraer, falando que inovação é um salto de fé. E eu não me recordo agora, mas um grande percentual da receita da Embraer já é de startups que eles Opa. investem ao redor aí do mundo. Legal. E aí eu acho que é esse olhar. Então a gente falou, por exemplo, na jornada nossa da confraria, em ambidestria. Então, assim, a capacidade do executivo assegurar o hoje, porque precisa assegurar o negócio, mas ele não pode esquecer de assegurar a perenidade, que é o amanhã. Então, como que equilibra? Como que você revisita a tua agenda e olha quantos % você está dedicando para o hoje, para o amanhã? Uhum. A gente falou de culturas, por exemplo, da Netflix. E aí, na cultura da Netflix, coisas que quando né, a gente compartilhou, falou, putz, é real. Se eu for aplicar isso numa corporate nossa, tipo, não dura nem 2 meses. Então, é aquele choque cultural de falar, putz, por que numa empresa dá certo e talvez na outra não dê certo? Mesmo com a dor do crescimento que a própria Netflix passou, tipo, crescendo. Então, assim, quando é uma cultura menor, né, e começa a ficar maior, sempre dá medo de como que você vai perder, manter perene ou não vai manter perene e tudo mais. Então, é outros cases, porque no final das contas, quando a gente fala de inovação e tecnologia, qual que é o ambiente que você está fornecendo? Como é que você cuida da transformação? A gente trouxe alguns cases para falar de transformação digital, de pessoas, de cultura, desenvolvimento de liderança. A gente está falando de ambientes, a gente trouxe uma outra palestra muito bacana de liderança criativa, que é como que eu crio ambientes para fomentar a inovação. Então, às vezes a gente fala, quero que inove, mas não dá espaço de conversa, você não tem segurança psicológica. A gente fala, pode errar. Essas são pequenas medidas, Quando né? erra, você quer o nome do culpado. Então, assim, entre walk the talk, né? Entre o que você fala e o que você realmente pratica, tem um gap gigante. E não adianta que todas as empresas vão cair e escorregar. Você dá um passinho para frente, dá 2 e vai indo. E acho que tem um movimento muito bacana. Agora, recentemente, pós-South Summit, a gente teve ali num evento em Porto Alegre, falando com o case da Randon e da Gerdau. Então, são 2 cases para mim que eu fiquei muito, né, assim, realmente empolgada, porque você pega uma Gerdau, que é uma centenária, a Randon, se eu não me engano, é 70 e poucos anos. E eles mostrando, por exemplo, na Randon, nos últimos 5 anos, eles quadruplicaram o valor de receita com outras verticais. E a própria Gerdau, que imagine, a potência que ela é, diversificando para não ficar vulnerável. Então, investindo em Construtec, em outras áreas e tudo mais. E fazendo sinergias, inclusive tem uma outra empresa que eles criaram juntos, que fica em Curitiba, que é a união das duas, que você nem imagina uma Randon com uma Gerdau, que fizeram business. Porque é isso, acho que as coisas vão surgindo dessas oportunidades, de insights que vocês, né, a gente não imagina que vai estar podendo, mas de novo, são lideranças inspiradoras, com ousadia,
porque nada vai cair, né? Eu brinco que você tá muito fácil, tem alguma coisa estranha. Porque quando você tem que se permitir, você não tem todas as respostas. Você vai né, vai entrar naquela Tem que jornada e correr vai risco, realmente claro, fazer. claro. Mas acho que faz parte, e hoje cada vez mais. Eu acho que a gente vai ter que olhar com a tecnologia chegando, novos modelos de trabalho. A gente está falando realmente de pessoas que trabalham daqui, recebendo em dólar, em euro. A gente está falando de nômades, a gente está falando dessa nova geração que tem essa dicotomia do tipo, quer trabalhar, mas ao mesmo tempo, não sei se eu quero a posição X ou a Y, não estou disposta a algumas coisas. Então, neste cenário, como que a gente se reinventa? Né? Então, liderança não é mais comando e controle, né? Então, tem uma série de outras coisas que a gente tem que aprender nessa jornada para realmente ser um ambiente que inove, que performance, que crie e que dê vazão, porque tem muita gente com muita ideia bacana. E aí é como que você vai conectar a ideia legal com pessoas que vão conseguir abrir, né, mercados, possibilidades e conexões para acelerar de fato bons negócios. Transformar aquilo em realidade também, né? Legal. Como é que está o nosso panorama de startups hoje no Brasil, considerando já o que tu tens visto aí, né, através do próprio instituto e dos contatos que tu tens? Como é que tu está enxergando a criação de novos negócios? A gente está um país empreendedor ou não? A gente é um país empreendedor, mas eu ainda vejo que até a gente teve um bate-papo agora, foi um dos últimos encontros, fazendo um download do SXSW que acontece em Austin. A gente teve alguns panelistas, um deles é da SAP, Chief Innovation de lá, e eu perguntei muito disso. Falei, putz, como que tá a tecnologia lá fora, né, de IA, inteligência regenerativa e tal, para nossa realidade? Em tecnologia, nós até não estamos tão distantes, segundo as percepções de quem estava no painel. Mas, quando a gente fala de acesso a montar modelos de negócios sustentáveis, a gente tem uma certa dificuldade. Então, assim, a gente monta algumas coisas que não para de pé muito tempo, ou é muito vulnerável com as crises. A gente brinca que empreender no Brasil tem que ser meio que, né, mágico, né? Porque nesse cenário que a gente vive, e acho que tem muito um pouco desse processo, mas eu acho que é uma educação de negócios, né? Então, às vezes, a gente é muito especialista em algo, mas falta visão sistêmica de negócio, de business. Aqui, de uma maneira geral, a gente cria algo para ser pequeno. Se você pensa em Israel e pensa em outras, eles já criam algo para o mundo. Já criam algo internacional. Já criam algo em plataforma de marketplace global. Então, aqui, acho que elas vão dando saltos. Talvez a gente sonhe pequeno ainda, pelas dificuldades, por uma série de outras coisas. Mas eu vejo, assim, que a gente tem potencial de estar ganhando o mercado e tem grandes unicórnios que mostram isso e várias coisas. É verdade. E no caso das empresas que hoje fazem, bom, não as empresas dos CPFs, mas que trabalham em empresas grandes que fazem parte do Connect. Imagino que muitas dessas empresas são multinacionais, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho da tua percepção em relação a como que a gente aqui, Brasil, está em relação às corporações globais. Eu falo isso porque eu tenho eu toco uma operação aqui que faz parte de um grupo japonês, mas... Eu diria que tem duas frentes. Tem a frente que às vezes a gente fica se achando menor, não fazemos tanta coisa, e eu vejo pelas visitas que a gente recebe, seja do corporate, as trocas de figurinhas que a gente faz no próprio Connect, que a gente é bem em muita coisa. Então, o nosso jeito de executar, de, sei lá, seu tamanho crítico, a inovação, ao acesso, a gente ousa e a gente faz muita coisa. Então, quando a gente está falando de indústria 4.0, de IA, de machine learning, de muita coisa, tem bastante coisa já muito avançada. Outras nem tanto, e aí talvez vai depender muito do modelo de negócio e as grandes corporates ainda tem muito, desenvolvimento nos Estados Unidos ou na Europa, aqui dependendo da atividade é feita, mas não como grandes centros tecnológicos. Cada vez mais eles estão enxergando o Brasil como uma população que possa sim, não só o Brasil, né, América Latina do Sul, que tenha mão de obra, mas ainda são pontuais. Você vai contratar a pessoa A, vai contratar a pessoa B, ou vai montar uma área X, mas não com grandes transformações de centros tecnológicos gigantes, né, atendendo toda uma operação global. Certo. Não, entendi. Mas a questão vamos dizer,
criatividade, a gente tem hoje aqui A gente uma sai na capacidade de fazer muito com pouco, né? Eu acho que... A gente sai na frente total. Tá. Tanto que, assim, é muito bacana quando a gente faz as próprias visitas, né? Tipo, a gente chama de Gembas e tudo mais, que é o mundo fabril industrial. Você se surpreende com a capacidade, que não vai ter a tecnologia X que em outros países vão usar, mas que a gente deu o nosso jeitinho, implementou, criou, fez parceria e implementa. Legal. Então, assim, acho que isso eu não tenho nem dúvida. E eu acho que cada vez mais, quando a gente fala de democratização, se você pensa na tecnologia, qualquer coisa, começa num custo super elevado e daqui a pouco vai democratizando. Na medida que as pessoas vão tomando consciência do que está vindo aí pela frente de IA, de outras tecnologias, vai ter um boom nessa revolução, porque a gente é criativo para solucionar problemas, para solucionadores e para realmente conseguir agregar valor. Legal. Mas a gente continua... Bom, na verdade, não digo continua, mas começou com eu acho que de uma forma muito mais acentuada com a pandemia, esse acesso do mercado global à nossa, vamos dizer, a nossa capacidade criativa, ao nosso recurso humano, o Brasil, né? Eu acho que a gente tem algumas vantagens quando a gente fala, lendo os cenários, por exemplo, geopolítico. A gente não está tomando partido de nenhuma guerra. Certo. A gente não está em algum território que seja arriscado para investidores. Então, quando a gente olha, por exemplo, a capital de corporate, de venture e tudo mais, lógico que pode investir no Brasil. Eu acho que isso vai acelerar quando a gente fala de startups de uma maneira geral. Quando a gente fala de acesso, a gente tem acesso a muita coisa global. Então, cada vez mais a gente está falando de acesso, democratização de conhecimento de qualquer curso internacional. Antes, para você fazer um curso, você tinha que pegar um avião e ir lá do outro lado. Agora não, tem muita coisa online, bastante qualidade. E acho que simplificou um pouco esses contatos. Você liga para Israel, você liga para não sei aonde, você troca figurinhas, você consegue acesso e consegue realmente estar avançando. Então, olhando friamente no cenário geopolítico que a gente está, pós-pandemia e tudo mais, eu acho que sim, por exemplo, tem muito potencial para estar realmente nadando de braçada. Né? Eu concordo contigo plenamente. Ok, e o futuro? Me fala o que tu enxerga para frente, tanto para Silvana quanto para o Connect. Essa você me pegou. Vamos projetar lá. aí. A gente até estava batendo papo, você falando que não projeta para 15 anos. Isso, eu não planejo. Não, eu tô pensando, então vamos por partes. Eu vejo assim, acho que no Connect é estruturar, né, os próximos passos de crescimento. Vejo sim mais potencial para a gente agregar mais valor, então um pouco dessa jornada como que a gente consegue fazer uma jornada executiva, mas que na ponta eu consiga entregar algo de transformação, a gente falando muito mais de líderes conscientes, de gerar impacto na sociedade, escolher algum projeto social, então temos que desenhar um pouquinho esse formato. A jornada em si, ela é muito cocriada, então acho que a vantagem de uma comunidade é que tem muita gente com capacidade X e uma rede de network fantástica, então ela se orquestra muito bem. Então, assim, alguém puxa uma temática, ele vai ser o moderador, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e gradativamente, eu acho que tem uma expansão natural do Instituto. Então, hoje a gente tem lá em Curitiba, aqui em São Paulo, em alguns outros polos, mas vejo, sim, um crescimento muito maior, mais acentuado, com a expansão, e muitos membros realmente sendo esses parceiros estratégicos para fazer alavancar. Mundo Renault, eu acho que assim, tem muita coisa acontecendo dos meus perímetros que a gente, né, cada um, eu brinco que está em um estágio, numa maturidade com desafio. Então, tem bastante coisa para a gente estar fazendo, seja no tema de desenvolvimento de pipeline, de liderança, mesmo com as questões de cultura, questões de inovação, de parcerias, acho que tem bastante coisa que algumas já estão trabalhando mais avançadas em uma direção do que na outra. E tem todo o movimento da Renault global. Então, quando a gente fala de reposicionamento, das novas parcerias, na França, com o reposicionamento da Horse, da Ampere, então tem bastante coisa que impacta a gente diretamente aqui. E nas outras frentes, acho que é isso que a gente fala, né? Então, quando as coisas são apaixonantes, você encontra tempo de ouvir um pitch à noite, de você fazer as conversas, a gente faz os encontros normalmente às 19 lá com o grupo das investidoras. Então, acho que é um pouco dessa jornada. Mas, ao mesmo tempo, alguns me perguntam, por que você investe? Se você for investir no MBA, você vai pagar X
né? Tem todo um trabalho, aquela coisa, nota, prova e tudo mais. Ali você aprende on the job. Então, assim, pode ser um risco de fundo perdido, igual todo mundo fala? Pode. Aham. Mas pelo menos você está tentando fazer a diferença numa jornada de alguém, você está aprendendo muito intensamente no processo, está vivenciando, e sem contar que a jornada em si é prazerosa. Então, você conhece pessoas com que dividem e compartilham propósitos similares e faz novas conexões. Então, é impactando, né? bem interessante aí também. Muito legal. Maravilha. Silvana, muito obrigado. Fantástico conversar contigo. E que essa seja a primeira de várias conversas. Eu acho que tem muitos assuntos ainda que a gente pode montar em outros episódios. E eu quero trazer mais Connects para cá também, para a gente poder... né? Será um prazer. É, Tem uma mas- turminha É que mesmo? vocês vão poder realmente bater um papo. Legal. Muita gente relacionada realmente aí com temáticas de inovação. Alguns, eu brinco que você fala, você está dando trabalho e tal. Tem agora um grupo dos próprios membros da confraria trabalhando num hackathon que eles estão bolando. Ah, Então legal. aí você junta uma Renault, Volvo e outras mobilizando para fazer todo um evento. Uhum. Então, assim, são pessoas realmente que começam a pegar a paixão de gerar impacto, de fazer essa transformação, e as conexões vão facilitando. Então, eu acho que essa é um Muito fio bom de ver isso condutor. acontecendo aqui no nosso Não, nosso eu acho que a meio. gente tem que fazer a diferença, né? Então, da forma com que a gente conseguir, cada um no seu mini mundo, mas consegue gerar um impacto. E se ajudando, né? Uhum. Com certeza. Tá ótimo. Então, super Muito obrigada obrigado. pelo convite. Eu que agradeço. Um prazer te ter aqui. Tudo de bom. Tecnologia, Inovação, cibersegurança, soluções IoT e inteligência artificial. tudo isso e muito mais sobre transformação digital e tendências do mercado Você encontra aqui. no MacniCast.